Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. E o tema da mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse à igreja hoje é: através das obras é que se mostra a fé. Através das obras é que se mostra a fé. Todos encontraram? Então vou fazer a leitura, tá? Então Tiago diz à igreja: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não são obras da lei. As igrejas pentecostais pensam que quando fala aqui de obra, que são as obras da lei: jejum, vigília, subir monte, descer monte, batismo de água. Não. Essa expressão aqui no hebraico é atitudes. Aí ele diz no versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Maravilha. Vamos orar para que Deus fale profundamente à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e nos trazem a perfeição. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e nos traz a perfeição. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer é abençoar todo aquele que obedece e que atende sempre ao chamado de Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e como é maravilhoso, meu Deus, nós temos o privilégio de fazermos parte do Teu povo.
privilégio de sermos os teus escolhidos, o privilégio de sermos os teus adoradores, o povo que louva ao Deus eterno, ao Deus bendito, o privilégio de sermos escolhidos para ser teus servos. Isso é um privilégio maravilhoso, meu Pai. O privilégio de ouvir a tua voz, o privilégio de ser ensinado pelo teu Espírito Santo, de ser dispenseiros dos mistérios de Deus, o privilégio de ser posto pelo Senhor nesse mundo para sermos o sal da terra e a luz do mundo, para sermos exemplos, para fazermos a diferença numa sociedade tão incrédula, tão ímpia, tão perversa. O Senhor nos escolheu com esses propósitos, meu Pai. E quando nós executamos os teus propósitos, o teu nome é glorificado através de nossas vidas. Porque o Senhor não pode mais ser glorificado pelo povo do passado. O Senhor não pode mais ser glorificado através de Moisés, através de Davi, através de Daniel, através do apóstolo Paulo, porque todos eles já morreram. Mas aqui nessa terra, o Senhor é glorificado através de cada um de nós que hoje vive e reina nesse mundo, através das nossas atitudes, através da nossa obediência, através da nossa submissão à tua soberana vontade, através da nossa entrega de corpo, alma e espírito em tuas mãos. Ah, Senhor, isso é maravilhoso. E para isso nós precisamos que o Senhor, dia após dia, alimente a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, porque a caminhada é longa, a luta é renhida, as aflições da vida são imensas, e nós precisamos estar fortalecidos em Deus. E que nessa noite, meu Pai, o teu Espírito fale ao nosso espírito, fale a cada homem, a cada mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe a esse santuário, a esse templo. Usa-me como teu servo, como teu pastor, para que eu possa proclamar a plenitude da tua verdade, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, seja exaltado, seja bendito, e que a tua igreja cresça na tua graça e no teu conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Tiago vai falar de fé. Ele começa falando de fé, mas ele inicia logo em seguida mostrando que não apenas a fé, mas que a lei do amor, ela só pode ser provada através das atitudes. O amor que eu tenho pelo meu próximo, o amor que eu tenho a Deus, o amor que eu tenho pelo ministério da Igreja de Jesus, tudo isso só pode ser provado através de atitudes. Por isso que ele diz aqui, se um irmão, ele dá um exemplo de um irmão carente, de um irmão necessitado. Chega um irmão na igreja com necessidade de roupa, com necessidade de alimento, passando uma situação muito difícil, e ele diz, se chegar um irmão assim, e qualquer de vocês disser a ele, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, roupa e comida, né? Qual é o proveito disso? Qual é o valor que teve essas palavras? Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos.
Nós poderíamos dizer, se o ministério da igreja está precisando de ajuda, está enfrentando dificuldades, e qualquer de vocês disser, vamos orar ao Senhor para Deus prover essa necessidade, que proveito tem isso? Que proveito tem essas coisas? Nenhum proveito. Aí ele diz, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, depois dele exortar a igreja a amar com atitudes e não apenas com palavras, que é o amor hipócrita, não existe nada pior do que um amor hipócrita, aquele amor que é um amor só de palavras. Isso não é amor verdadeiro. Então, depois deles fazer essa exortação, Tiago diz que essa mesma regra que se aplica ao amor ao próximo, ao amor a Deus, ao amor ao ministério da igreja, também se aplica à fé. Uma fé só de palavras, uma fé só da boca para fora, ele diz, é uma fé morta. Não é a fé dos eleitos, não serve para nada, é uma fé inútil, não vai produzir nada na tua vida. Porque a verdadeira fé, meus irmãos, ela sempre vem acompanhada de atitudes, como aquele irmãozinho ali respondeu no início. Essa única maneira de provar a fé é com ações, é com atitudes. Tiago diz, mostra-me essa tua fé sem obras, porque tem gente que adora abrir a boca e dizer, eu creio muito em Deus, eu creio muito em Jesus, como eu confio no meu Deus, mas para por aí. Quer dizer, é uma fé sem atitudes. Aí ele diz, mostra-me essa tua fé sem obras, me mostra para mim essa sua fé sem atitude. Ninguém pode mostrar fé sem atitudes, ninguém. Você pode ficar rouco de abrir a boca e dizer que crê em Deus. Se você não tem atitude de fé, a sua fé não existe, é uma fé morta. Não tem nenhum valor, absolutamente valor algum. Em seguida ele diz, eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Olha, uma pessoa que crê em Deus de verdade, ela não precisa nem abrir a boca para dizer que crê. Não precisa. Ela pode mandar costurar a boca, para nunca mais ela dizer uma palavra, mas a maneira dela agir vai demonstrar de uma maneira clara, inequívoca, o quanto ela confia em Deus. Então, quem é de Deus, irmãos, eleito, predestinado por Deus para a salvação, uma vez que ele é chamado por Deus, essa pessoa passa a viver por fé. Você lembra que Paulo disse aos Hebreus, o meu justo viverá pela fé, mas uma fé de atitudes, e viverá pela fé todos os dias da vida. Não é uns dias sim, outros dias não. Não é uma semana, o cara está cheio de fé, na outra não tem fé nenhuma. Não. Essa não é a fé dos eleitos. Quem tem fé, tem desde o dia que ele é selado com o Espírito Santo, até a segunda vinda de Cristo, para sempre. Não acaba nunca isso aqui. Eu reservei um exemplo que Deus me deu para eu trazer para vocês, lá no Velho Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Você sabe que Josué era o assistente de Moisés, o auxiliar de Moisés. Então, no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, quer dizer, Josué era servo de Moisés, era o auxiliar de Moisés. Aí Moisés morreu, e Deus fala com Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano,
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha, hein? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja bem, Deus disse: Josué, dispõe-te, ou seja, comece a agir, tome atitudes, não fique aí parado, vá em frente, rapaz, você e todo esse povo, está aqui, vai em frente. Moisés morreu, mas alguém tem que tomar as rédeas da mão, alguém tem que assumir o lugar dele, é você que tem que assumir. Então haja, não fica aí parado esperando alguma coisa acontecer, faça acontecer. Olha, meu irmão, amados de Deus, ninguém pode ver Deus agir em seu favor se ficar apenas parado esperando Deus agir. Você sabia que a maioria do povo de Deus incorre nesse erro? Não, eu estou esperando Deus fazer. Sim, eu estou esperando Deus fazer, mas você está fazendo o quê? Eu espero Deus fazer, mas eu faço a minha parte. Olha, a Bíblia toda, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, ela mostra que as pessoas que mais viram Deus se manifestar na vida delas, de uma maneira especial, de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural, foram exatamente aquelas pessoas que agiram, aquelas pessoas que tomaram atitudes, aquelas pessoas que fizeram a sua parte. Porque, meu irmão, na vida espiritual cristã, as coisas funcionam dessa maneira aqui. A fé sem obras é morta. Se você não agir, Deus não vai agir em teu favor. Não adianta que não vai. Estou desempregado, mas eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego. Maravilha, você crê mesmo? Creio. Prove que você crê. Aí o cara fica em casa. Eu estou esperando em Deus, eu sei que emprego está difícil, mas na hora certa Deus vai abrir uma porta, Deus vai mandar alguém aqui para dizer que teve um emprego. Não, vai não, senhor. Você tem que fazer a sua parte. Eu creio que Deus vai abrir uma porta, emprego está difícil, está tudo difícil, mas eu vou sair atrás, todo dia eu vou acordar cedo, eu vou comprar jornal, eu vou no cine, eu vou distribuir currículo, eu vou à luta todos os dias. Uma porta Deus vai abrir para mim em nome de Jesus. Amém? Como é que Deus vai abrir porta para um sujeito que fica de preguiça em casa, esperando cair dos céus? Não pode, irmãos. Então veja, aqui olha, havia uma situação de dor, havia uma situação de perda. Moisés, o grande líder do povo hebreu, havia morrido. Imagina a tristeza que eles estavam sentindo. Perderam o grande comandante. Mas alguém, mesmo numa hora de dor, mesmo numa hora de sofrimento, tinha que assumir o comando. Porque, irmãos, todos nós ao longo da vida, nós lidamos com situações de dor, nós lidamos com situações de dificuldades, e normalmente, nas horas de dores, nas horas de dificuldades, a tendência é a pessoa ficar paralisada. A tendência é essa. Morre alguém na família, o cara parece que congela, fica sem saber o que fazer, né? Tem gente que entra em depressão,
Tem gente que diz, depois que eu perdi fulano, a vida para mim acabou. Como que acabou se a vida está aí? Mas a tendência não é a pessoa ficar paralisada? É a tendência. Só que não pode ficar parado. Quem tem fé em Deus tem que agir. Tem mesmo. Olha, quem sabe nós tenhamos alguém aqui nessa noite, ou mais de uma pessoa aqui nessa noite, precisando agir, precisando tomar uma atitude, precisando sair da inércia, começar a tomar atitudes de fé, para Deus poder lhe conceder vitória. Porque às vezes a pessoa está precisando de uma vitória, mas ela não age, ela não toma uma atitude que demonstre para Deus que ela está confiando nele. É o contrário, às vezes a pessoa está enfrentando um problema, aí ela diz, eu creio que Deus vai solucionar esse problema. Se não solucionar no tempo que ela determina, nem a igreja ela vem mais, fica em casa. Que diabo de fé é essa? Me diga que fé é essa. Por que você não está vindo? Porque o problema, o senhor não sabe, meu marido está cada dia pior, pastor, a minha mulher, pastor, é o meu filho. Sim, e daí? E você não crê que Deus vai agir? Você não crê que Deus vai fazer alguma coisa? Creio. Então por que você desanimou? Por que você desistiu? Se ficar parado, se não agir, Deus não vai conceder vitória. Se você ficar parado esperando, meu irmão, sabe? Esperando apenas que Deus faça tudo por você, pode desistir, porque Deus não vai fazer mesmo. Deus só se manifesta na nossa vida à medida que nós agimos, à medida que nós tomamos atitudes. Porque a fé sem atitudes é o quê? Morta. É completamente morta. Então a fé cristã, ela exige iniciativa, exige atitudes. Se ficar parado, meu querido, vai morrer esperando. Nunca verá Deus agir em favor da vida dessa pessoa. Nunca, 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 nunca. Mas não vai viver mesmo. Eu lembro, já se passaram tantos anos. Eu era muito jovem, eu tinha talvez uns 23 anos, 25 anos, não me lembro muito bem. E eu trabalhava numa empresa que era um estaleiro chamado Fermasa, no Rio de Janeiro. Já era o meu 4º emprego. Comecei na Miller, saí da Miller, fui para a Igrotec, da Igrotec, era o meu 3º emprego. Meu 3º emprego. E eu queria melhorar de vida, eu queria uma oportunidade para ganhar melhor. Eu ganhava 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Não era tão mal para um jovem que estava tão pouco tempo iniciando a vida profissional. Um nordestino, cabeça chata, pau de arara, porque eu fui para o Rio de Janeiro de pau de arara, que não teve a oportunidade de concluir uma faculdade. Eu terminei o 2º grau, mas ainda fiquei devendo inglês. Nem o 2º grau completo eu tinha. Mas eu lutei, eu me esforcei, sabe? Eu aprendi, eu aproveitei as oportunidades que me foram dadas. E eu comecei a crescer profissionalmente, mas eu queria mais. Aí naquela época, estava tendo início o acordo nuclear Brasil-Alemanha. A Alemanha e o Brasil fizeram um acordo que o Brasil ia construir usinas nucleares e a Alemanha ia transferir know-how para os brasileiros. Então viriam alemães para transferir know-how, transferir experiência, ensinar os brasileiros nessa área. Aí foi fundada a fábrica, uma das fábricas da Nuclebras, que era a Nuclep, fábrica de reatores nucleares. E os meus amigos, meus colegas de trabalho, foram se inscrever lá. E todos eles conseguiram vaga. Técnico, para ser técnico
especializado em fabricação nuclear. Eu babava. Um chegava e dizia: Magno, estou me despedindo, eu fiz teste lá, já fui chamado, olha, vou ganhar 10 salários mínimos, de 3 para 10. Puxa vida, por que eu não podia ir? Sabe por quê? Porque eu não tinha o segundo grau completo, eu não tinha o curso técnico. Tinha que ter curso técnico, feito numa escola técnica, ou então está cursando uma faculdade de engenharia. E eu fiquei com aquilo. Eu estava dando os meus primeiros passos na fé, começando a aprender algumas coisas sobre Jesus, sobre o poder de Deus. E graças a Deus, que desde o início da minha caminhada, eu sempre fui uma pessoa de uma confiança extraordinária em Deus. E um dia eu vou trabalhar, acordava 4 horas da madrugada, pegava 3 ônibus para chegar nessa fermasa, e a Igrotec ainda era 1 hora depois, a Nuclep. E eu dentro do ônibus, e eu, puxa vida, e aquela coisa, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Sabe aquela coisa que Deus começa a mexer com você? Aquela voz que começa a falar lá dentro do teu coração. E eu decidi não descer para ir trabalhar, decidi passar direto. E fui bater lá. Chego lá na Nuclebras, o pessoal me atende na recepção e diz: olha, só tem vaga agora para engenheiro. Eu digo: pô, só para engenheiro? É. Você trabalha com o que? Eu digo: trabalho com engenharia mecânica. Aí o cara pensou que eu era engenheiro, né? Aí ele disse: o senhor não quer fazer um teste, não? Fazer uma entrevista? Eu digo: quero. Olha que coisa mais louca. Quero. E fui. Aí fiz uma entrevista com um dos chefes do setor de fabricação, doutor Engenheiro Moreira, um homem maravilhoso, cara, gente fina toda a vida. Fiz entrevista, ele aprovou, disse: puxa, você já tem bastante experiência, né? Eu digo: já trabalho há mais de 5 anos nessa área aí de indústria e tal. Ele disse: tá bom, você aguarda que a gente entre em contato com você. Passado mais ou menos uns 20 dias, eu entrei de férias, me deram férias, e justamente quando eu estou de férias, eu recebo um telegrama dizendo: se apresentar urgente na Nuclep. Eu disse: caramba, que é isso? Aí eu fui lá. O cara disse: olha, está aqui a lista, o senhor vai trazer todos esses documentos para que o senhor possa ser admitido. Primeiro item: diploma de conclusão de curso de engenharia. Engenharia mecânica. Aí eu: tá bom. 2 dias depois voltei a trabalhar e ficou aquele dilema, né? Eu digo: bom, eu vou lá, vou levar a documentação e vou colocar no meio como é que chama aquela ficha de quando você muda de colégio para outro? Não vem como é que chama aquilo? O histórico. Eu tinha feito 2 anos de escola técnica, aí estava lá, curso de mecânica, tá? Mas quando eu tirei a Xerox, ficou bem apagado escola técnica. Aí eu digo: eu vou entregar isso aí, fazer de besta. Aí entreguei, o cara se ficar, eu digo: está tudo aqui, está tudo completo, está tudo perfeito. Não, porque nós vamos mandar para Brasília e o senhor aguarda. Tá bom. Passou um mês depois vem: favor se apresentar para assumir emprego. E agora? Como é que eu fazia? Aí eu fui lá e disseram: não, o senhor só pode se apresentar mostrando a carta de demissão da outra empresa. O senhor pediu demissão, senão nós não podemos lhe atender. Eu tinha que pedir primeiro lá. E se eu peço lá minha demissão, perco meu emprego, quando chegar lá, sim, tem um probleminha. Você não apresentou diploma.
Estava eu desempregado. E aí, nesta hora, entra a fé. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu disse que tudo é possível que crê. Eu fui lá. Deus permitiu tudo isso. Eu vou agir pela fé, confiando em Deus. Deus não vai me desamparar. Se não der certo nesse, Deus vai abrir outro. Pronto, essa é a minha fé. E pedi demissão. E fui lá e fui admitido. 5 meses depois, eu já trabalhando, um dia, esse meu chefe me chama na sala dele. Me chamavam de Magno, que é o meu sobrenome, né? Disse, Magno, por favor, entra aí. Aí eu entrei, senta aí, fechou a porta. Rapaz, tem um probleminha aqui com você. Eu digo, comigo? Cé. Vem cá, você não apresentou o diploma da faculdade. Aí eu baixei a cabeça, pensei. Eu digo, doutor Moreira, o seguinte, eu não vou mentir para o senhor não. Eu não tenho. Eu não fiz faculdade. Você não fez faculdade de engenharia? Não. Mas como é que eu lhe entrevistei? Olha, isso aí que eu sei, que o senhor me entrevistou, eu li desenho, eu interpretei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu aprendi na prática. Meu Deus do céu, não me diga uma coisa dessa. E como é que você chegou até aqui? Eu digo, não sei, mandaram eu vim, mandaram eu assumir, eu fui assumindo e já estou aqui há 5 meses. E eu era um excelente funcionário, sempre fui. Esse homem gostava muito de mim, sabe? Mas Deus gostava muito mais. E ele disse assim, olha, faça o seguinte, não fale nada, fica quieto. Eu vou lá para frente, vamos ter uma reunião agora de diretoria e vamos resolver teu caso. Eu fui. Quando ele voltou, me chamou na sala dele e disse, olha, esquece o assunto, não se toca nisso, não comente com ninguém e continua trabalhando. E se eu não tivesse tido atitude de fé, atitude de confiar em Deus, não teria conseguido isso, irmão. Então veja, Deus disse para Josué, Josué, dispõe-te, quer dizer, levanta-te agora, age, você e todo esse povo, e vai conquistar a terra que eu estou dando para vocês. Eu estou dando, é de vocês, mas vocês têm que conquistá-la. Amém, irmão? Você sabe qual é o grande problema? É que as pessoas, na sua maioria, gastam tempo demais se lamentando, se lamuriando, dando desculpas, dizendo que não podem, dizendo que não vai dar, ao invés de agir. Esse é que é o grande problema. Pode observar se não é assim. Ao invés de agir, se lamuria. Ao invés de agir, apresenta desculpa. Ao invés de agir, é mais fácil abrir a boca e dizer, eu não posso, não vai dar. Como é que Deus vai agir? Aqui no versículo 5, o Senhor disse para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, é a mesma coisa hoje. Assim como Deus foi com Moisés no passado, assim como Deus foi com Josué, com Davi, com Daniel, assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Deus foi com Paulo, Deus será contigo também, em nome de Jesus Cristo. Deus nunca vai deixar você, Deus nunca vai desamparar você, se você tiver atitudes de fé, como esses homens tiveram. Preste atenção nisso. Se você tiver as mesmas atitudes de fé que eles tiveram. Aqui no versículo 6, ó. O Senhor diz, Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quer dizer, ser forte e corajoso, vai em frente, não seja covarde, não tenha medo. Irmãos, olha, é você que vai abençoar a tua casa, é você que tem a fé de Deus, que vai abençoar o teu casamento, é você que vai abençoar o teu comércio, a tua empresa, é você que vai abençoar os teus filhos.
Foi isso que Deus disse aqui, ó, para Josué. Aqui. É você que vai fazer esse povo aí, Josué, herdar a terra. Você que vai fazê-los herdar, você que vai dar o exemplo, você que vai à frente. Aqui. Agora, para Deus fazer tudo isso, Ele faz uma exigência. Garanto a você que a exigência de Deus não é que você faça jejum, não é que você faça promessa para santo, não é que você vá acender velas, não é que você faça uma romaria para Padre Cícero, não é que você vá na Seita Universal fazer uma corrente de libertação, não é que você vá fazer uma fogueira santa, não, é diferente. Deus exige coisas espirituais. Versículo 7, você vai entender agora. Olha a exigência de Deus para Ele fazer tudo isso. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, qual é a exigência? É você fazer aquilo que Deus determina na sua santa palavra. Irmãos, é o praticar a palavra de Deus que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Então deixe a palavra de Deus dirigir a tua vida por inteiro. Agora tem uma coisa, tem que ser forte, tem que ter muita coragem para obedecer a palavra. Você pensa, às vezes assim, poxa, como é que a pessoa tem coragem de cheirar cocaína? Mas tem milhões de pessoas que têm. Como é que tem coragem de dar um tiro, matar uma pessoa? Olha, o que não falta é gente fazendo isso aí. Hoje até as crianças de 12, 13 anos já matam. Mas a coragem verdadeira é essa aqui, ó. Você ter a coragem para fazer aquilo que Deus manda. Por que tem que ser forte? Por que tem que ter muita coragem para isso? Porque na hora que você obedece a Deus, você começa a contrariar todo mundo. E as pessoas que se sentem contrariadas pela tua fé, pela tua fidelidade, pela tua coragem, pela tua força, vão se levantar contra você, vão querer puxar o teu tapete, vão querer escarnecer, vão querer zombar de você. E nem todo mundo está pronto para enfrentar essas paradas. Tem gente que desiste da fé quando a família começa a fazer pressão. A pessoa nem à igreja vem mais. Maridos que recuam porque tem uma mulher incrédula que fica pegando no pé do cara. Ah, você vai para a igreja? Ah, eu vou ficar aqui sozinho em casa. Mulher incrédula, né? Não, eu vou. Mas de tanto ela pegar no pé, chegou uma cara assim, não, eu não quero mais, eu vou ficar em casa mesmo. Eu vou ficar em casa. Então esse é o problema, porque Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. É o se manter na linha. É a fidelidade absoluta a Deus. É você fazer aquilo que tem que fazer sem pestanejar, sem apresentar desculpas, sem fugir da responsabilidade, sem ficar esperando pelos outros. Porque tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz. Foge da responsabilidade. Fica sempre esperando que o outro faça por ele. Essa pessoa assim não tem a fé de Deus. Essa pessoa assim não é forte e corajosa para fazer segundo tudo aquilo que Deus determina. No versículo 8, o Senhor continuou: não cesses de falar deste livro da lei, das escrituras, né? Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção. Olha, aqui, nesse versículo aqui, está inserido tudo aquilo que se relaciona com a obra de Deus
ou diretamente ou indiretamente. Na verdade, isso aqui está abrangendo toda a obra de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. A obra é de Deus. É Deus que nos dá o privilégio de poder servi-lo. É Deus que nos dá o privilégio de nós podermos honrá-lo, de nós podermos adorá-lo, de nós podermos fazer parte do seu povo. Isso é um privilégio. Tem gente que acharia o maior privilégio do mundo se fosse escolhida pela presidente Dilma Rousseff para trabalhar no gabinete dela, office boy. Olha, a presidente me escolheu, eu trabalho para presidente. Mesmo que fosse um simples office boy. Grande porcaria. Olha, privilégio, irmãos, é Deus ter escolhido você para servir a Ele. É Deus ter escolhido você e a mim para honrá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo. É um privilégio sem tamanho Deus nos ter escolhido para fazermos parte do seu povo. Pense nesse privilégio aqui. Tem gente que não serve, tem gente que não honra, tem gente que não o adora, tem pessoa dentro da própria igreja que fica sobrecarregado porque tem outras pessoas que não fazem aquilo que deveriam fazer, fica sempre jogando nas costas de meia dúzia de pessoas. Tem gente que faz vista grossa para o trabalho que ela deveria estar realizando em prol da obra. Outros fazem ouvidos, é um ditado tão antigo, não sei se vocês conhecem. Ouvido de mercador, é isso mesmo? Minha mãe falava isso. Está fazendo ouvido de mercador? Quando ela falava, fazia de quando não estava ouvindo. Você quer apanhar, rapaz? Está fazendo ouvido de mercador? Ops! Tem gente que faz ouvido de mercador. Deus está falando e o cara está fazendo de conta que não é nem com ele, não está nem ouvindo. Outros colocam em primeiro lugar o seu emprego, colocam em primeiro lugar a sua faculdade, colocam em primeiro lugar a sua casa, a sua esposa, o seu marido. Se sobrar algum tempo, pode ser que ele faça alguma coisa para Deus. Se sobrar. E se sobrar, pode ser que está arriscado nem assim fazer. Então, se a pessoa quer ver Deus se manifestar na vida dela, ela tem que agir, ela tem que tomar uma iniciativa, ela tem que edificar a sua vida na palavra de Deus, ela tem que servir a Deus, porque Deus a escolheu para servi-lo. Amém, irmãos? Tem que servir, não temos outra opção. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que dissemos, Senhor, eu quero te servir. Não foi isso, não, você vem e me serve. Outra coisa, se você quer viver uma vida vitoriosa, se você quer ver Deus se manifestar de uma forma especial na tua vida, olha, você tem que saber em primeiro lugar que vão surgir muitas lutas, vão surgir muitas dificuldades, vão se levantar muitos inimigos para que você tenha que enfrentá-los. E você tem que saber mais do que isso, você tem que saber que essa vida vitoriosa que você deseja é só para aqueles que são fortes e corajosos, é só para aqueles que vencem os obstáculos. Vida vitoriosa é só para aqueles que vivem por fé. Senão não vai ter vida vitoriosa nunca. Aqui em Deuteronômio, capítulo 7, está bem aí de lado. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Vou ler. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações
mais numerosas e mais poderosas do que tu. Olha que coisa interessante isso aqui. Deus disse para o povo hebreu: olha, quando vocês entrarem na terra que eu prometi dar a vocês, vocês vão encontrar diante de vocês 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Quer dizer que eles estavam absolutamente conscientes de que a vida com Deus não é um mar de rosa. Aqui, ó. A vida, irmão, tem espinhos. Às vezes tem pedras que machucam os nossos pés. Tem amarguras, está aqui. Deus nunca nos engana. Nunca. Olha, quando vocês entrarem para possuir a terra, vocês vão encarar logo de cara 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Quer dizer que Deus já conscientizou eles que a coisa não ia ser fácil, que ia precisar luta, ia precisar coragem, ia precisar de uma confiança extrema em Deus. Mas Deus disse também: vocês têm 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, mas eu vou fazer com que eles caiam prostrados diante de vocês. Quer dizer que Deus estava requerendo deles o quê? Uma atitude de fé. Olha, são 7 nações, são mais numerosos, são mais poderosos, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer elas caírem diante de vocês. Vocês vão vencer todos eles. Tão somente sejam fortes e corajosos para terem o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na minha palavra. Aleluia. Basta vocês fazerem isso. Basta vocês terem o cuidado de fazer o que eu determino, e deixa que eu vou agir em favor de vocês. Porque, meu irmão, olha, quem não obedece, quem não é fiel, quem não age por fé, quem não toma atitude, não recebe nada de Deus. A maioria do povo de Deus vive uma vida de escassez, vive uma vida fracassada, vive uma vida amargurada, porque não age, porque não é obediente, porque não toma atitude de fé. Eles fazem jejum. Isso aí é mole, até incrédulo faz. Um faqui faz jejum mais do que eles. Eles acham que mostrar fé é passar uma noite cantando um hino de louvor a Deus, numa vigília. Eles acham que mostrar fé em Deus é subir um monte para buscar poder, como se Deus só estivesse lá em cima, aqui embaixo Deus não desce. Então fazem todas essas obras da lei, mas não obedecem, não se submete a Deus, né? Por isso vive assim. Tiago disse algo tremendo sobre isso. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8. Tiago, o irmão na carne de Jesus Cristo. Ele disse assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer que você não pode conquistar nada na tua vida contando com a ação de Deus se você tiver ânimo dobre. Aquela pessoa que é inconstante, um dia ela é capaz de tomar atitude de fé, no outro já não toma atitude de fé nenhuma. Um dia a pessoa está cheia de confiança em Deus, você vê um brilho nos olhos da pessoa, no outro dia o semblante já é de tristeza, já não tem brilho no olho, sabe? Aquele olho cinzento. Um dia está cheia de ânimo, no outro dia cheia de desânimo. Há um tempo que a pessoa está firme nos cultos, então há um tempo
que a pessoa está firme nos cultos, quarta-feira à noite está na igreja, domingo de manhã está na igreja, domingo à noite está na igreja, fiel nos dízimos, generoso nas ofertas, empolgada com a obra de Deus. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá, vamos ajeitar, vamos fazer aquilo lá, vamos fazer aquilo aqui. Traz mantimentos para o bom samaritano, se envolve na obra. Todo domingo almoça na igreja. Não, eu vou almoçar na igreja. Eu tenho em casa um rosbife, um filé mignon. Na igreja hoje é uma carnezinha de sol simples. Não, mas eu vou comprar porque é para ajudar a obra de Deus. No outro tempo, já é justamente o contrário. Não vem mais nos cultos como vinha antes. Vem uma quarta, não vem outra. Vem domingo de manhã, não vem à noite. Vem à noite, não vem de manhã. Tem domingo que nem aparece. Não se envolve com a obra. Às vezes não é fiel nos dízimos. Se torna avarento nas ofertas, mesquinho. Olha, o almoço, irmão, é para ajudar a igreja. O cara sai, parece que está saindo do Beach Park. Não, Beach Park é rico, para que eu vou almoçar lá? Tá, vamos almoçar em casa. Por favor, eu não estou falando daquela pessoa que não almoça porque não tem. Às vezes está desempregada, às vezes está sem dinheiro, né? Muito embora que até essas pessoas, se quiserem, podem almoçar. Olha, eu posso almoçar e pagar no outro domingo? Pode. Mas ela mostra com uma atitude que ela ama a obra. Lembra que Tiago falou? Que o amor, se não for mostrado através de atitudes, é um amor hipócrita. Não tem valor algum, absolutamente nenhum. Antes de eu subir no altar, eu fiquei ali atrás conversando um pouquinho com o Ricardo. Eu digo, Ricardo, cadê o irmão fulano? Ele tem vindo? Disse, pastor, olha, aparece uma vez na vida, outra na morte. Essas 2 semanas que eu viajou, o irmão nem botou os pés na igreja. E esse irmão, que eu me referi e fiz a pergunta a ele, era uma pessoa antes, puxa, empolgada, ativa, tal. Cheguei até a usar ele como exemplo aqui nos cultos. Olha, o irmão mora lá, mas não falta os cultos. Quarta-feira à noite ele está aqui, o irmão estava ali. Domingo de manhã ele está aqui. Olha, ele vai para casa, é longe onde ele mora. Ele volta à noite. Está aqui, ó. Como é que Deus chama uma pessoa que se comporta assim? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Você está vendo? Irmãos, isso aqui vale não só para a tua vida espiritual, mas para a tua vida secular. Às vezes você tem um comércio, aí você tem hora que você está empolgado, está trabalhando, acorda cedo, é o primeiro a chegar, dá exemplo, luta, pega no batente, você quer que a coisa ande, você quer que a coisa cresça, aí de repente vem uma dificuldade, aí você já desanima. Ao invés de acordar cedo, acorda meio dia, está muito difícil a situação lá, por mais que eu trabalhe, a coisa não está desenvolvendo. Aí começa essas desculpas esfarrapadas, né? Isso serve para você que estuda. Uma hora está todo empolgado no colégio, noutra hora não tem empolgação nenhuma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar de Deus nada. Agora, voltando para a vida espiritual, não existe nada pior do que a falta de compromisso com Deus,
a falta de constância, a falta de perseverança, a falta de atitudes firmes de fé, atitudes que provem a confiança em Deus. Não tem nada pior do que isso, irmãos. Olha, nós somos o povo de Deus. Exatamente por sermos o povo de Deus, as exigências de Deus para a nossa vida são enormes. Porque nós somos diferentes de qualquer outro povo que exista nessa terra. E só quem é realmente escolhido de Deus consegue cumprir as exigências de Deus. Se não for escolhido, meu irmão, ele finge que aguenta, mas daqui a pouco ele joga a toalha. Viu? Não aguenta. Desiste da luta. Para no meio do caminho. O Senhor Jesus disse uma coisa importante, e Lucas registrou, Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus disse assim, Lucas capítulo 9, versículo 62. Vou ler, tá? Ele diz: ninguém. O que é que significa ninguém? Ninguém. Seja quem for. Pastor, membro da igreja, diácono, ministro, seja quem for. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma vez que colocou a mão no arado, se olhar para trás, está reprovado, não é apto para o reino de Deus. Deus não aceita desculpas. Não, eu não venho todos os cultos, porque eu moro longe, porque eu não sei o quê, porque é o preço da passagem. Não, pastor, é o seguinte, eu estou fazendo obras na minha casa, quando eu acabar a reforma, eu vou ajudar a igreja. Ah, é? Quando você acabar a reforma, se até lá a igreja cair, está tudo certo. A primeira a tua reforma, primeiro a tua casinha. Não, pastor, é o seguinte, olha, eu não tenho me envolvido muito com a obra, eu não tenho feito muita coisa em prol do reino, mas eu garanto, senhor, quando eu me aposentar, olha, eu vou vestir a camisa do reino de Deus. Quando se aposentar, olha, isto é uma fé sem obras. Isso não vale nada. Isso é uma fé morta. Veio agora aqui na minha cabeça uma música, não lembro se era de Geraldo Vandré, na época da ditadura militar, que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso? Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha, irmãos, eu nunca olhei para trás. Desde que eu coloquei a mão no arado, eu nunca desanimei, eu nunca deixei de dar o meu melhor para Deus. Eu não meço sacrifícios. Eu não meço sacrifício. Um irmão ligou para mim segunda-feira, daqui da igreja. Eu não vou dizer quem foi. Ele disse: poxa, pastor, olha, primeiro ele ligou para saber como é que eu estava, tudo bem. Olha, pastor, eu fico tão triste. Por quê, pastor? Por quê, irmão? Quando o senhor não está aqui, tanta gente falta aos cultos. É mesmo, irmão? É. Quando o senhor não está aqui, pastor, o senhor precisa ver, poucas pessoas almoçam na igreja. Ah, quer dizer que tem uma turma que só almoça quando eu estou aqui? Para eu ver que está almoçando? Não, mas é verdade sim, dona Ju. É verdade que eu sei os números. Eu ligo para cá. Quantas pessoas almoçaram aí? E quando eu estou aqui, é menos da metade. Quando eu não estou aqui. Então quer dizer que quando eu estou, eu almoço. Não é para ajudar a obra, não é para Deus. É para o homem. Não, o pastor Carlos está aí. Deixa eu almoçar que ele vai ver que eu estou ajudando. Ele vai ver que eu amo a obra de Deus. Está mentindo. Você pode me enganar. Porque eu vou acreditar que você está almoçando que você ama a obra. Mas você jamais vai enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Olha, pastor, aí citou o nome.
O irmão Bosco citou o seu nome, Bosco. Aquele irmão Bosco, lembra? Sabe quem é aquele irmão? Sabe do peixe? Sei. Você vê, aquele irmão, ele é um irmão simples. Ele não tem uma vida bastarda. Pastor, eu fico observando a pessoa, não tem um domingo que ele e a mulher dele não almoçam na igreja. E é verdade. Parabéns, Bosco. Olha como as pessoas veem. Olha como os bons exemplos são vistos e como os maus exemplos também são vistos. Citou você. Pastor, eu observo, toda semana aquele casal traz bom samaritano. Estão de olho em você, viu? Pastor, eu fico observando, quando o pastor pede quem pode ajudar, não tem uma vez que ele não ajude. E ele pega e traz, que eu vejo ele entregar o envelope. Mas eu vejo pessoas, pastor, que dá vontade de chorar. Como é que as pessoas não se condóem com essa obra? Não veem que essa obra é feita com tanto sacrifício. E as pessoas não se condóem. Isso foi o irmão que ligou para mim e me disse. E citou o nome de várias pessoas. Pastor, olha, gente que ganha bem, pastor. É um absurdo. Não consegue almoçar todo domingo, pastor. Gente que pode. Acaba o culto, sai. Não sou eu que falei, não. Você vê como tem gente que observa. Fica observando as coisas. Todo domingo eu almoço. E se o almoço for uma coisa que eu não posso comer, estou com um problema de estômago, eu pago 2 almoços, vocês nem sabem o que eu estou pagando, e eu digo, olha, fulano e Beltrano, pode dar que eu pago. Não tem um domingo que eu não faça isso. Quando eu almoço, eu pago o meu. Estou com alguma coisa me fez mal, estou com dor de barriga, a comida hoje é meio pesada. Já aconteceu. Eu digo assim, olha, prepara aí para mim um arrozinho, sem tempero, pega um pedacinho de carne grelhado, mas o almoço dali eu pago. Porque eu estou fazendo, porque eu amo a obra. Eu não estou fazendo pela comida que é. Eu não estou fazendo porque a comida vai encher minha barriga. Eu estou fazendo porque eu quero ajudar a obra de Deus. Porque eu amo a obra de Deus de verdade. Eu não sou hipócrita. Eu não sou fingido. Eu digo com toda sinceridade para vocês. Às vezes eu acho, irmãos, que aquilo que eu tenho feito em prol da obra de Deus, olha, está muito além das minhas forças físicas. Às vezes eu sinto isso. Sinceramente, como eu sinto. Então, eu poderia diminuir o ritmo, eu poderia diminuir as minhas viagens, eu poderia diminuir os meus afazeres, mas ai de mim se eu fizer isso. Ai de mim se eu fizer isso. Por isso que eu não paro. Bota a rádio na internet, bota a televisão. Estou me rebentando com esse negócio de televisão. Vai ficar, só para se eu cair morto e outro não quiser fazer, mas eu vou fazer. Deus me inspirou e me botou, fez chegar na minha mão, está feito. Porque está sendo eu sozinho até agora. Até agora está sendo eu sozinho. Mas Deus espera isso em mim. Eu tenho consciência. Por isso que eu tenho orgulho, sabe? Que eu tenho plena consciência das minhas responsabilidades com Deus. Não precisa ninguém me lembrar o que é que eu tenho que fazer. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu não tenho um chefe para me cobrar. Ah, como seria bom se tivesse. Que é bom às vezes ter alguém que te cobre. É bom. Eu não tenho. Sou eu e Deus. Mas eu sei exatamente as minhas responsabilidades. Eu sou um homem que posso mostrar a minha fé com as minhas obras. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início do culto. Eu larguei a minha vida secular absolutamente vitoriosa para servir a Deus. Eu estava na Nuclebras,
ganhando 33 salários mínimos. E eu disse, mas o que eu quero é servir a Deus. O que eu quero é pregar, o que eu quero é ser um pastor. Porque Deus estava efetuando em mim o querer e o realizar. É diferente dos aventureiros de hoje, que veem a igreja como cabide de emprego. O cara está desempregado, não tem onde cair morto, aí quer ser pastor. Não, ele quer um emprego. Ele quer uma escora. Quero ver, tá em cima e largar tudo. Aí eu quero ver se tem chamada de Deus. Eu larguei tudo. Fui para o Egito. Lá Deus me honrou. Fui colocado no topo do poder, só abaixo de Faraó. Desfrutei de todas as benesses, de todas as mordomias. Viajei o mundo inteiro. Mas no dia que Deus mostrou que eu tinha que renunciar a tudo aquilo, por amor à verdade do Evangelho da graça de Deus, eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Você pensa que é fácil? Troquei as suítes dos hotéis 5 estrelas por um quartinho no fundo dos templos. Quando eu estou aqui, é naquele quartinho lá atrás. Vou para Recife, é menor ainda. É uma salinha assim, boto uma caminha e eu fico lá, feliz da vida, graças a Deus. Mas antes eu só me hospedava em hotel 5 estrelas. Reserva um hotel que eu vou a Fortaleza fazer um culto. Qual é o melhor hotel de Fortaleza? Tal hotel, é nesse que eu quero. Pede a suíte presidencial. Que absurdo. Suíte presidencial. Assim é mole, meu irmão. Assim é fácil. Quero ver fazer a obra de Deus com dignidade. Então, eu digo para você, mostra-me essa tua fé sem obras, e que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Não há outra maneira de nós mostrarmos a nossa fé. A fé só pode ser vista através das nossas atitudes. Atitude de confiança em Deus, nas horas difíceis da vida, na hora que se levanta o inimigo, na hora que um gigante te afronta e você não baixa a cabeça para o gigante, na hora das tempestades da vida, aí você prova se realmente você confia em Deus. Na hora de uma tribulação, a tua maneira de agir na hora da tribulação mostra se você tem uma fé verdadeira ou se você tem uma fé falsa. Na hora de você se doar em favor da obra, aí a gente vê se você realmente crê em Jesus, se você realmente ama a obra de Deus. Fugiu disso. Tiago diz, tem uma fé morta. Não tem valor algum. Pode preparar o enterro e sepulta, porque está morto. Não vale nada. Deus jamais será glorificado através dessa vida. Deus só é glorificado através daqueles que vivem pela fé. Mas uma fé de atitudes. Ser forte e corajoso. Olha, Josué, ser forte e corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Ser forte e corajoso. Você vai fazer a tua família ter paz. Ser forte e corajoso. Você vai fazer o teu casamento ser abençoado. Ser forte e corajoso. Você vai fazer com que a tua casa seja uma casa bem-sucedida. A tua empresa prospere. É você que vai fazer. Mas Deus está dizendo ser forte e corajoso. E seja forte e corajoso para fazer conforme tudo aquilo que está escrito na minha palavra. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E tu serás bem-sucedido. Amém, irmão? Está aí a fórmula. Está aí a fórmula.
Quer ser bem-sucedido? Quer ter uma vida vitoriosa? O Espírito Santo acabou de ensinar para vocês como fazer. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Espírito.